Olá, amigos, tudo bem com vocês? Passando para dar continuidade, ao tema palpitante, extremamente atual, relativo ao estelionato sentimental. Essa é a parte 2 do vídeo. Eu peço que os amigos e as amigas, se ainda não assistiram a parte 1, que assistam, está aí no nosso canal, correto? Bem, por que eu gravei este vídeo? Embora aí as decisões, e nós estamos vendo muita gente grande, boa, escrevendo sobre o estelionato sentimental, quando isso se desdobra para dentro do processo civil e o autor da ação, né, com fundamento no estelionato sentimental, pedindo aí ressarcimento, uma cobrança de valores a título de dano material e também de dano moral, tem que trazer o que se chama de causa de pedir. Pedidos de indenizações, pessoal, nós vemos centenas todos os dias. Dano moral por inscrição indevida do nome do autor. Dano moral pelo cidadão ter sido ofendido num grupo de WhatsApp. Dano material por um acidente de carro. Dano material porque estragou um notebook novo e ele pagou 4, 5 mil reais. E assim por diante. Vejam, são pedidos similares, mas com causas de pedir absolutamente diferentes. Em relação ao abandono afetivo, o processo civil seguirá com suas regras, ou seja, os requisitos da inicial, contestação, provas e a sentença e assim por diante, se for o caso, a instrução. Mas por que eu estou falando de causa de pedir? Ora, se nós vamos observar algumas decisões dos tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que eu vou analisar com vocês a partir de alguns momentos desse vídeo, nós veremos a procedência do pedido em alguns casos e a improcedência. Por que isso, de novo? Se ocorre o término de uma relação, correto? E uma das partes envolvidas empresta dinheiro, compra algum bem, tá? Eu tenho que saber se isso é decorrência normal dos fatos da vida, quando estamos tratando de um relacionamento, seja namoro, casamento, enfim, união estável, ou se existe aí um induzimento em erro, certo? A pessoa está sendo levada a agir assim, por um abuso da confiança e assim seguindo os julgamentos que nós vamos tratar. Estas questões, pessoal, é que vão definir a causa de pedir e o ônus da prova do autor. Porque não basta alegar o estelionato sentimental, e não comprovar, certo? Nós temos que, além de alegar, fazer, então, esta comprovação, para termos um possível êxito na procedência do pedido, certo? Do reconhecimento da prática do estelionato sentimental e aí as consequências desse reconhecimento, o ressarcimento, a cobrança em relação a situações patrimoniais, materiais, e também um pedido de condenação por danos imateriais, certo? Como vamos ver aqui. Então, eu trouxe vamos começar a análise desses julgamentos, eu prometo que serei breve, mas é importante, iniciando pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, correto? Era uma ação de indenização por estelionato sentimental. O Tribunal Estadual de Minas entendeu que a prática desse estelionato sentimental violou atributos da personalidade da vítima, fazendo, então, nascer o dever de indenizar. E aí vem, então, a ementa. O estelionato sentimental ocorre quando uma das partes tem a intenção de obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, incentivando ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Segue o voto. Nessa ordem de ideias, o apelado, aproveitando-se da confiança amorosa entre o casal, se valeu de meios ilícitos para obter vantagem pecuniária, o que é causa suficiente para configurar o dano moral. Viram ali, pessoal, o detalhe do voto? De novo, nessa ordem de ideias, o apelado, aproveitando-se da confiança amorosa, se valeu de meios ilícitos para, então, o quê? Obter vantagem
pecuniária. Esta foi a causa de pedir comprovada nesse processo que levou, então, à procedência do pedido. Saindo de Minas Gerais e indo para o estado de São Paulo, vejam este julgamento. Ação de indenização por danos morais e materiais, estelionato sentimental ou afetivo. Réu que se aproveitou do relacionamento mantido com uma autora para obter vantagens. Danos morais configurados. Reparação que deve atender, então, às condições econômicas da vítima, extensão do dano. Então, aqui, o relator ou a relatora já estava entrando, né, na quantificação do dano. Mas, de novo, comprovada esta vantagem ilícita por este aproveitamento, por induzimento em erro, aí nós analisamos as decisões que vão nesse sentido, ou, né, umas analisando só o erro, outras entendendo como uma vantagem ilícita. Isso, ao fim e ao cabo, segundo esses julgamentos, acarreta em violação a direitos da personalidade da vítima, e aí o dano moral, certo, é julgado procedente, e se houve também, né, questões patrimoniais, que geralmente vêm, né, esses relacionamentos, as pessoas se aproveitam uma das outras para fins econômicos ilícitos, deve haver o ressarcimento. Chegando agora, né, de novo, em São Paulo, o que aconteceu? Né? Voltando, então, para São Paulo. Ação de cobrança decorrente de empréstimo entre particulares. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu a pagar R$ 17.230 e reconhecendo que a autora, o quê? Foi vítima de estelionato sentimental. O réu alegou que mantinha com a vítima relação estritamente profissional, era o motorista particular dela. Só que aí o julgador disse, essa versão é incompatível com a prova dos autos. Por quê? Porque os documentos e testemunhas comprovaram que as partes mantinham um relacionamento amoroso, um namoro. O réu que se aproveitou da confiança e do sentimento da autora para lhe pedir dinheiro mediante falsas promessas. Com base nisso, foi então julgado procedente o dano moral e a restituição do dano material, inclusive o dano material sob pena de enriquecimento sem causa. Indo para o Rio de Janeiro, agora por outro lado, né, nesta ação, o pedido foi julgado improcedente, ok? Aliás, perdão, foi julgado procedente. O mesmo estelionato sentimental, só que agora envolvendo um repasse de valores ao estelionatário na ordem de R$ 50.000. O que aconteceu? Em que pese o réu alegar que a resignação da autora seria em razão do fim do relacionamento, verifica-se através do laudo de exame material audiovisual que o réu reconhece que recebeu os dois valores indicados na inicial como dano material, sendo que o primeiro valor estaria aplicado e o segundo estaria na sua conta. E aí, justamente pela questão do estelionato, houve ainda uma indenização a título de danos extrapatrimoniais em R$ 20.000. Bom, agora vamos ver novamente em São Paulo o julgamento de improcedência. Disse o tribunal neste julgamento, pretensa reparação ao argumento da prática de estelionato sentimental e resignação da autora, porque infortúnios e frustrações relatadas pela autora ante o término do relacionamento. Então, vejam, pessoal, aqui a causa de pedir foi frustrações pelo término do relacionamento que a autora não se contentou, que em nada, em absolutamente nada, tem a ver com o estelionato sentimental. Então, vocês estão vendo, né? A causa de pedir e a prova é muito importante para estas ações, certo? Eu me despeço por aqui e voltamos, então, nos próximos vídeos.